Imagine acordar um dia e perceber que os eventos profetizados no livro do Apocalipse não são um sonho distante do futuro, mas estão se desenrolando agora mesmo ao nosso redor. E se eu dissesse que o fim dos tempos já começou? Neste vídeo, mergulhamos fundo na misteriosa linha do tempo do Apocalipse, revelando como cada passo se alinha perfeitamente com profecias antigas. Você pode pensar que está pronto, mas a verdade é que o que está por vir pode te chocar. Então, vamos explorar juntos o que os próximos 12 meses reservam para o nosso mundo. E lembre-se, Jesus se importa com você. Ele te abençoa a cada momento. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar de onde você é ou como Jesus impactou sua vida nos comentários abaixo. Jesus estará com você e te guiará pelo desconhecido. A passagem em Apocalipse 6, 1-2 que descreve a abertura do primeiro selo e o aparecimento de um cavaleiro em um cavalo branco é uma cena repleta de mistério e simbolismo. Muitos são atraídos por essa imagem, associando o cavalo branco à pureza e à retidão, talvez até mesmo confundindo o cavaleiro com o próprio Cristo. No entanto, quando nos aprofundamos nessa visão profética, torna-se evidente que esse cavaleiro representa uma força diferente e mais insidiosa, uma era de falsa paz e engano. Historicamente, o branco simboliza pureza e vitória, e o cavalo é frequentemente visto como um símbolo de conquista e poder. O arco, que o cavaleiro carrega, sugere guerra, mas notavelmente ausentes estão as flechas, sugerindo uma vitória sem derramamento de sangue alcançada por meio do engano, e não da força bruta. Esse simbolismo é fundamental para desvendar a verdadeira natureza da paz que o cavaleiro traz, uma paz não enraizada na verdade ou na sabedoria divina, mas na ilusão e na manipulação. Basta observar as correntes do nosso tempo para ver como essa falsa paz se manifesta. Vivemos em uma era em que o fascínio por soluções fáceis e as promessas de sistemas globais exercem imensa influência. Esses sistemas, sejam eles econômicos, políticos ou sociais, frequentemente se apresentam como bastiões de estabilidade e harmonia, prometendo prosperidade e segurança. No entanto, como prefigura o cavaleiro no cavalo branco, esses não são caminhos genuínos para a paz, mas sim ferramentas sedutoras de controle. Considere a ascensão das moedas digitais, aclamadas por muitos como o futuro de um mundo financeiro estável. Embora ofereçam conveniência e a promessa de inclusão financeira, também trazem consigo o potencial para vigilância e controle sem precedentes sobre as liberdades individuais. Uma sociedade sem dinheiro vivo carrega a aparência de progresso, mas abriga as sementes para manipulação econômica, onde o acesso a recursos pode ser facilmente restringido. Da mesma forma, a pressão por mandatos globais de saúde sob o disfarce de segurança coletiva frequentemente enmascara agendas mais profundas de controle. Embora promover a saúde e a segurança seja indubitavelmente importante, a centralização do poder na tomada de decisões sobre a saúde pessoal representa um afastamento da autonomia individual. Mandatos que aparecem como soluções podem rapidamente se tornar mecanismos que impõem conformidade e retiram liberdades, preparando-nos sutilmente para um estilo de vida de submissão. Esses desenvolvimentos são o cavaleiro em movimento, sedutores em sua promessa, vastos em seu alcance, mas enganosos em sua base. Cultivam a confiança, não na orientação divina ou na força comunitária, mas em um sistema centralizado que promete paz sem responsabilidade, realização espiritual ou verdadeira liberdade. Para aqueles que estão atentos a essas manipulações sutis, torna-se evidente que a paz que nos é oferecida é condicional e profundamente falha. Não é uma paz da alma ou uma paz nascida da compreensão e do amor mútuos, mas uma quietude artificial que lembra uma tempestade tranquilizante, adiando o caos inevitável. Este é o campo de batalha espiritual e ideológico de nossa era, alinhando-se precisamente com os avisos do Apocalipse. As implicações deste texto nos lembram que a paz alcançada por meios coercitivos, sustentada por intenções enganosas, só nos levará ainda mais adiante em direção ao sistema da besta, um sistema desprovido de verdadeira liberdade, onde a cegueira espiritual leva muitos ao erro. À medida que desvendamos as camadas dessa mensagem profética, ela nos incita a buscar discernimento e sabedoria. Agora é o momento de examinar as ofertas dos sistemas globais, se questionar as intenções por trás delas.
Devemos discernir se a paz que nos está sendo vendida se alinha com a paz que as Escrituras definem. Uma paz que se baseia nos fundamentos da verdade, da justiça e do amor divino. Incorporar ações a essa narrativa significa pavimentar um caminho para a resiliência espiritual. Ao nutrir nosso relacionamento com o divino, buscando uma comunidade que eleve e discípula, e nos envolvendo com as Escrituras por meio da oração e da reflexão, nos fortalecemos contra as narrativas sedutoras da falsa paz. É um incentivo não apenas para permanecermos vigilantes, mas também para agirmos no cultivo da harmonia genuína. Um ato de desafio contra uma oferta pérfida de paz, alinhando-nos, em vez disso, com o divino e o eterno. Ao desvendar o mistério embutido no primeiro selo do Apocalipse, começamos a compreender a dinâmica em jogo em nossa era moderna. É nossa tarefa, como participantes desta grande narrativa, desafiar essas falsas promessas e lutar por uma paz genuína. Uma paz que resista à abertura dos deslizamentos que se seguem e nos prepare para as tribulações que ainda virão. À medida que o eco do primeiro selo se desvanece e a ilusão de paz se desfaz, o segundo selo se abre, anunciando um tempo antecipado com apreensão na narrativa profética. Caos, guerra e a sombra do conflito se avolumam. De nossa posição privilegiada, em um mundo repleto de tensão e inquietação, esses antigos versículos de Apocalipse 6, 3, 4 parecem assustadoramente premonitórios. O cavalo vermelho e seu cavaleiro, empunhando uma grande espada, simbolizam o início de um conflito e divisão veementes, trazendo não apenas a guerra, mas também uma desunião profunda entre nações e povos. Para onde quer que olhemos, os sinais parecem se alinhar a essas declarações proféticas. De tensões geopolíticas latentes a distúrbios domésticos, o prenúncio do conflito reverbera por todos os continentes. Os clamores por justiça e equidade se chocam com poderes arraigados, explodindo em atos que ameaçam a segurança global. É como se estivéssemos testemunhando a própria estrutura da civilização se tensionando sob o peso de seus próprios problemas não resolvidos e feridas não cicatrizadas. No entanto, esta não é meramente uma guerra externa. Inserida neste drama divino está uma corrente oculta sinistra, uma batalha interna dentro da alma humana e da sociedade. É uma guerra pela verdade e pela crença, moldada por desinformação e narrativas manipuladas. Essas guerras, sejam culturais ou ideológicas, fragmentam comunidades e nações, preparando o cenário para uma turbulência ainda maior. Em tempos como esses, o discernimento se torna vital. O cavaleiro do cavalo vermelho não apenas simboliza um conflito brutal, mas também inaugura a quebra do terceiro selo, introduzindo um prenúncio de desespero, a fome. Apocalipse 6, 5, 6 pinta um quadro de escassez, onde um cavalo preto carrega um cavaleiro segurando uma balança, simbolizando a distribuição desequilibrada de recursos. A menção na passagem a alimentos básicos como trigo e cevada destaca como a necessidade se torna um luxo escasso. Atualmente, esses padrões não são desconhecidos. Em todo o mundo, as cadeias de suprimentos oscilam à beira do colapso, frequentemente interrompidas por desastres naturais ou greves trabalhistas, e às vezes, severamente impactadas pela instabilidade política. Consequentemente, surge a escassez de alimentos, inflando os preços além do alcance dos vulneráveis. Um mercado global antes equilibrado agora tropeça, à medida que disputas comerciais e mudanças ambientais alimentam o ciclo de escassez. Em meio a essa escassez, o alerta do Apocalipse ressoa, apontando para nossas responsabilidades de administração. No entanto, o ciclo de abundância e carência parece prestes a se desequilibrar perigosamente. Que lições podemos aprender aqui? E, mais urgentemente, como respondemos? A descida ao caos não termina com a fome. A abertura do quarto selo, conforme descrito em Apocalipse 6, 7, 8, liberta o cavalo amarelo, cujo cavaleiro, a morte, traz pestilência e mortalidade em massa, acompanhada pelo Hades. Aqui reside um lembrete arrepiante da fragilidade da vida humana, tendo como pano de fundo a profecia divina. À medida que as pandemias se avolumam, ceifando vidas indiscriminadamente, elas nos lembram da vulnerabilidade e da natureza interconectada de nossa existência.
Cientistas e teólogos afirmam que estamos entrando em uma era de pandemias frequentes. Nosso mundo, superlotado e interconectado, cria um ambiente propício para novas doenças, perpetuadas pela degradação ambiental e pela invasão industrial desenfreada. Ao enfrentarmos essas ameaças letais, a necessidade de resiliência e preparação em saúde pública torna-se evidente. Com esses selos rompidos, entramos no reino de um caos sem precedentes, onde conflitos, fome e doença se entrelaçam, ameaçando o colapso dos sistemas globais. Essa visão bíblica, seja simbólica ou literal, ressoa enquanto nos encontramos à beira da transformação social. Diante de tal profecia, nem tudo está perdido. Torna-se crucial refletir tanto sobre a preparação espiritual quanto sobre as respostas tangíveis. Essas escrituras nos convidam a avaliar e fortalecer nossa fé coletiva, pois é nesse cadinho que o caráter é testado e a fé forjada. À medida que navegamos neste caos predito, lembremo-nos de que ainda há esperança, não apenas em perseverar, mas também em escolher ativamente caminhos de compaixão, solidariedade e sabedoria. Estamos preparados para o sofrimento que pode se seguir ou para a ação necessária. A cada conflito, escassez e pestilência, somos lembrados de nosso destino interconectado e do chamado para responder com vigilância e amor em meio aos pergaminhos sinistros do Apocalipse. No centro pulsante da narrativa bíblica, Apocalipse 13 se destaca como um capítulo dramático e agourento, retratando vividamente a ascensão da besta e seu domínio insidioso que se intensifica ao redor do mundo. A besta, um símbolo formidável de domínio absoluto, emerge como um prenúncio de controle, exercendo influência incomparável sobre nações e povos. Aqui, a representação da besta não é meramente uma profecia distante, mas um reflexo das realidades que se desenrolam em nosso mundo atual. Um tema repleto de intriga, mistério e ressonância espiritual. A besta, como retratada no Apocalipse, exige não apenas lealdade, mas também controle absoluto, um sentimento que ressoa profundamente em nossa era marcada por cenários tecnológicos em rápida evolução. À medida que nos aprofundamos nas implicações do domínio da besta, nos encontramos na encruzilhada entre a profecia e a realidade, onde a convergência do avanço digital e da tecnologia de vigilância se adapta perfeitamente ao sistema da besta para regular e dominar as estruturas sociais. Na vanguarda dessa transformação está o avanço inexorável da identificação digital. O conceito de identidades digitais não é mais futurista, é uma realidade viva. Com governos e corporações defendendo cada vez mais a autenticação biométrica e o rastreamento de dados pessoais em tempo real, os limites entre conveniência e vigilância se confundem. Essa infraestrutura digital forma a espinha dorsal de um sistema onipotente e onipresente, onde a liberdade pessoal se entrelaça com a acessibilidade, uma compensação que ecoa a necessidade da besta por obediência absoluta. A mudança para a economia sem dinheiro exemplifica ainda mais o controle cada vez mais rigoroso desse sistema. À medida que as transações eletrônicas substituem a moeda física, a capacidade de indivíduos e instituições de operar livremente torna-se dependente de sua integração em estruturas digitais governadas por autoridades centralizadas. Nesse ecossistema sem dinheiro, cada compra, transação e interação financeira é rastreável, formando um extenso banco de dados que pode ser modulado à vontade por aqueles que estão no controle. É um sistema pronto para excluir aqueles que ousam discordar, ecoando o alerta bíblico de exclusão econômica para aqueles que recusam a marca. A vigilância biométrica complementa esse impulso em direção à dependência digital. A integração do reconhecimento facial, do rastreamento de localização em tempo real e da análise comportamental em nossas vidas cotidianas exemplifica o escopo dos sistemas de controle em desenvolvimento. O que antes era considerado o reino da ficção científica integrou-se perfeitamente aos bancos de dados governamentais e aos produtos de consumo, permitindo um nível sem precedentes de escrutínio individual. Tais sistemas cumprem a profecia arrepiante de um mundo onde cada movimento e interação monitora e regula, ecoando inegavelmente a presença onipresente da besta. Além disso, estamos à beira de uma era em que a inteligência artificial forja o caminho da governança, do comércio e da comunicação.
Sistemas controlados por inteligência artificial possuem a capacidade de manipular dados, influenciar processos de tomada de decisão em grande escala, reforçando a narrativa de controle da besta. O potencial da inteligência artificial para se expandir além da assistência benigna e para zonas de dominação e controle é uma preocupação que ecoa a narrativa bíblica, alertando-nos sobre um sistema que impõe conformidade em todos os níveis. A marcha em direção à conformidade é intensificada pela pressão social, mudando sutilmente as narrativas culturais para favorecer aqueles que se alinham com o sistema. O conceito de marca, antes percebido como alegórico ou simbólico, encontra expressão tangível em sistemas que incentivam, ou mesmo exigem, conformidade sob o pretexto de segurança e progresso. Aqueles que resistem a esses avanços correm o risco não apenas de desvantagem material, mas também de ostracismo social, pintando um quadro sinistro da exclusão profetizada. É dentro dessa estrutura de controle que devemos permanecer vigilantes. A realidade iminente predita em Apocalipse 13 não é apenas um conto de advertência, mas um chamado claro para discernimento e resiliência. À medida que os sistemas da besta se contraem, torna-se imperativo examinar não apenas as concessões explícitas, mas também as implícitas, que somos sutilmente compelidos a fazer. Estamos trocando a liberdade pela conveniência? Estamos sacrificando a convicção pela integração? Essas são as questões que constituem o cerne da nossa batalha contemporânea entre autonomia e submissão, entre o fascínio da segurança e o custo da individualidade. Portanto, à medida que navegamos por estes tempos tumultuados, devemos recorrer à sabedoria e ao discernimento, buscando clareza em meio à complexidade. As narrativas da profecia nos desafiam a repensar nosso envolvimento com a tecnologia, a governança e a sociedade. Em uma era em que as realidades tangíveis e intangíveis do sinal estão se fundindo, somos chamados à firmeza, ao discernimento e à fidelidade, mantendo-nos firmes à verdade mesmo quando o mundo ao nosso redor busca nos persuadir ou coagir de outra forma. O aperto cada vez maior do sistema da besta é tanto um aviso antigo quanto uma realidade presente, uma realidade que exige preparação e vigilância para aqueles que buscam se manter afastados. Não é todo dia que se lê um chamado divino tão claro e evocativo como o encontrado em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não sejas cúmplice das suas pragas. Este comando é mais do que uma mera sugestão. É um chamado urgente para nos desfazermos do mal-estar espiritual infligido pelos sistemas mundanos corruptos. Nesta sessão, vamos nos aprofundar no significado dessa separação, não apenas em um sentido teórico, mas de uma forma transformadora e transformadora. O pano de fundo desta passagem é a queda iminente da Babilônia, frequentemente interpretada como um símbolo dos sistemas mundanos impregnados de idolatria, ganância e corrupção. As Escrituras nos falam de uma sociedade intoxicada por seu próprio poder e riqueza, atraindo as nações com o fascínio da prosperidade material e dos prazeres carnais. Mas este é o canto de uma sereia que leva a um abismo de ruína, um caminho pavimentado com enganos que acena para muitos, levando-os ao perigo espiritual. Então, o que significa sair antes que seja tarde demais? Simboliza um chamado radical à separação, não apenas para abandonar a participação física em tais sistemas, mas para purificar o coração, a mente e o espírito. É um êxodo multifacetado que clama por arrependimento, uma transformação interior que ecoa por meio de passos de fé deliberados e intencionais. Primeiro, há o aspecto da preparação espiritual, emocional e até física. Em um mundo que busca cada vez mais prender os indivíduos em sua teia de enganos, preparar-nos espiritualmente fortalece nossa determinação. Oração regular, meditação nas Escrituras e jejum atuam como baluartes contra a apatia espiritual. Cada oração se torna um desafio silencioso contra os laços superficiais das tentações mundanas, um clamor para nos alinharmos mais à vontade divina do que aos encantos terrenos. Emocionalmente, o chamado para sair do armário exige que afrouxemos os apegos que nos prendem a identidades mundanas, títulos, posses e até mesmo relacionamentos que nos afastam de um chamado superior. Significa construir resiliência interior,
cultivada por meio de valores amorosos, compaixão e empatia, fortalezas contra os poderes desumanizadores que competem por nossas almas. Há também a preparação em nível físico, onde os crentes são encorajados a formar comunidades sustentáveis baseadas na fé, na compaixão e no apoio mútuo, microcosmos de resiliência que se mantêm firmes contra a maré da decadência mundana. Essas comunidades não são apenas refúgios, mas oásis prósperos para aqueles que buscam o abrigo da seca espiritual da Babilônia. Aqui, os crentes podem construir sistemas de apoio, compartilhando recursos, sabedoria e encorajamento, modelando o reino de Deus na terra em meio a um mundo que antecipa o Apocalipse. O desenrolar da linha do tempo do Apocalipse não apresenta uma distensão, mas uma urgência crescente. Alguns interpretam este período atual como as dores iniciais do parto, do que está por vir. Um aviso, uma dissonância cognitiva que muitos sentem, mas poucos agem. Este capítulo do Apocalipse exorta os crentes a não serem complacentes ou passivos, mas a encararem os próximos 12 meses como críticos. Pode ser a última janela, um momento crepuscular antes que a extensão total do julgamento divino se desdobre. Essa urgência é ainda mais exacerbada pela crescente instabilidade sociopolítica, crises ambientais e decadência moral sentidas nas nações hoje. Como Daniel predisse, o conhecimento e as viagens aumentam exponencialmente. Paralelos traçados com o livro do Apocalipse parecem se aproximar, com os sistemas globais à beira do colapso. Agora é a hora de solidificar nossos alicerces na verdade, de nos enraizarmos mais profundamente no solo fértil dos ensinamentos divinos e do amor. À medida que avançamos com estas revelações, lembre-se, Apocalipse 18:04 não é um clamor de medo, mas sim de esperança. Ao agirmos sob a orientação divina, o arrependimento deixa de ser uma tarefa árdua para se tornar uma jornada libertadora. Cada passo sincero para longe da Babilônia nos aproxima da pureza e da paz prometidas na aliança divina, anunciando o amanhecer após a tempestade. Este chamado à ação não é isolado, mas sim um fio condutor vital na batalha contínua entre o sagrado e o profano, incitando os indivíduos a participarem conscientemente e a serem vanguardas da verdade divina. Ao nos separarmos da corrupção mundana, não apenas sobrevivemos, prosperamos e nos tornamos faróis que trazem outros de volta à luz, cumprindo a missão de ser sal e luz em um mundo em trevas. A hora é agora. Os próximos 12 meses são cruciais para alinhar nossos corações com o propósito de Deus e nos desembaraçarmos das correntes enganosas do fascínio da Babilônia. É um compromisso ousado, uma fé profunda que espera transformações iminentes, uma postura profética que desperta em nós a coragem de dizer sim ao chamado divino e não às promessas enganosas do mundo. Ao fazer essa escolha, participamos não com medo, mas com amor e prontidão, revelando a história do céu por meio de nossas vidas.